Oi, meninos, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai ter uma live com o Dr. Guilherme. Ele vai falar sobre a prótese de recuperação rápida. Olha, ele acabou de entrar aqui, vou mandar a solicitação pra ele. Vai ser uma live bem interessante. Oi, tudo bem, Dr. Guilherme? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, e por aí? Também. Deixa eu só ajeitar as configurações Tudo aqui. bem. Não sei se tá dando para ouvir direito? Sim, tá. A imagem também tá boa. A minha imagem tá boa e o som também? Tá ótimo, ótimo mesmo. Que Muito. bom, então. E E aí, aí, tá no lockdown? Em São aqui em Paulo também? São Paulo tá tudo parado. Os hospitais estão muito cheios, né? Então a gente achou por bem. Até tem alguns hospitais que estão aceitando cirurgias, né? Mas eu achei por bem, nesse momento, dar uma segurada para a segurança dos pacientes. Então, o governador antecipou todos os feriados, né? Vários aí, eles colocaram um monte de feriado junto. Então, essa semana até o consultório eu fechei, né? O consultório, para dar realmente uma esfriada, mesmo por causa dos meus funcionários, eu percebi que elas também estavam um pouco preocupadas com a situação que a gente está vivendo e tal. Falei, vamos dar uma acalmada, é bom que a gente também coloque a casa em ordem, dá tempo de rever todos os processos, treinamentos e tudo mais. E depois, semana que vem, a gente já volta com tudo. E as cirurgias, acho que a gente vai recomeçar lá pelo dia 8, 9, né? Se tudo correr bem até lá, né? Na segunda semana de abril, né? Quer dizer, quase praticamente primeira, né? Porque É isso, agora é. já é a primeira semana de abril. Pois é. É, E como que vocês mas estão aí? Você tá no Paraná, né? sim, eu tô em União da Vitória. Aqui É, também acho que tá em lockdown ainda. Abre dia de semana, normal, mas os hospitais não estão operando. Até um amigo meu que é cirurgião plástico falou que tá um mês já sem operar. ó, A previsão era para liberar agora, quarta-feira, mas daí é só depois da Páscoa para liberar agora. ó. A gente vai ter que segurar agora até começar mais gente vacinar, e daí eu acredito que até o meio do ano, aí junho, a gente vai estar numa situação já bem mais confortável, né? Então, vamos com tudo agora nesse finalzinho. Mas é um prazer estar aqui com você, né? Obrigado do convite, fico extremamente feliz, né, de estar falando aqui com o seu público, que eu acompanho você, eu vejo que o pessoal é bem engajado, o pessoal tem muitas dúvidas, então espero poder contribuir com o pessoal que está assistindo aí de casa. Muito obrigada, doutor, por ter aceito. Eu queria que o doutor se apresentasse para as meninas, né, que ainda não conhecem sobre sua formação, de onde é, sobre cursos. Eu sempre gosto do conteúdo que o doutor posta, é bem informativo mesmo, eu acabo repostando aqui. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu tenho 41 anos, né? Eu sou nascido aqui em São Paulo. Fiz toda a minha formação de faculdade em Sorocaba, na PUC de Sorocaba, em São Paulo, né? No estado aqui. Depois disso, eu vim para São Paulo fazer a residência de cirurgia geral e cirurgia plástica no servidor municipal, que é um excelente hospital para cirurgia plástica, né? E depois, acabado a época da plástica, eu fui fazer vários cursos fora, né? Então, eu realmente eu sempre apostei nisso, na diferenciação de ver outros colegas fora. Então, eu já fui diversas vezes aos Estados Unidos ver outros colegas operando. E tenho caminhado nessa jornada da mama, né? Que é um assunto que eu gosto demais. E nos últimos mais ou menos 3 a 4 anos eu aprofundei mais ainda, né, nessa questão da mama, né? Eu tenho o prazer de ter em casa, né, um grande, para mim, grande inspiração que é meu pai. Então eu tenho uma história de família bem importante aqui na cena da cirurgia plástica de São Paulo e talvez do Brasil. Meu pai é um excelente cirurgião plástico. Então, desde pequeno eu via já meu pai que sempre me chama a atenção, que eu sempre conto, é uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas o que me fez fazer cirurgia plástica foi meu pai sempre chegando muito feliz em casa, né? E eu sempre vi meu pai feliz, ele estava sempre de bom humor, sempre contente, e aquilo me chamou muita atenção, né? E graças à profissão dele que eu resolvi aí seguir os passos. Grande Bianco, um abraço para você, meu amigo. Abraço, Então, doutor Fernando Bianco. Eu também gosto muito dele. muito gente boa, lá do Rio Muito de mesmo. Janeiro.
Então a gente, meu pai já tinha uma clínica muito grande aqui em São Paulo, numa das melhores avenidas aqui da cidade. E no finalzinho de 2018 a gente vendeu e a gente mudou no começo de 2020. Então a gente mudou para um consultório muito mais confortável. A clínica lá era maravilhosa, mas o que a gente está hoje, graças a Deus, a gente conseguiu superar o padrão da antiga, deixar um consultório realmente muito confortável, muito bonito. E é onde eu estou lá hoje, foi juntando as peças, né? Eu sempre quis me especializar em alguma área, de ter um lugar extremamente confortável, moderno para as minhas pacientes. Então, graças a Deus, hoje a gente consegue estar atendendo nesse lugar. E eu fui buscando para, assim, a história onde a gente está aqui hoje, né? Que a gente vai falar muito da recuperação de 24 horas. É, eu já passei daquela fase que assim, a gente, muitos cirurgiões, eles acabam falando mal das técnicas novas porque dá preguiça, né? Porque dá, assim, imagina você ter que sair da sua zona de conforto para ir atrás de novas técnicas e para você treinar toda uma equipe, buscar material novo. Então eu fui atrás disso, né? Eu fui atrás desse conhecimento e eu fiz minha formação com o Thiago, né? Eu acho que o Thiago você conhece bastante, né? Acho que bastante gente aqui que deve estar na live. Então, ele é um dos principais nomes, né, hoje da recuperação de 24 horas. Acho que é o principal aqui no Brasil. E foi ele que levantou essa bandeira de trazer para cá. E aquilo fez todo sentido para mim quando eu fui conhecendo mais ele. Hoje nós tornamos grandes amigos. Então, eu posso falar com confiança que assim não há nada melhor do que isso para a cirurgia de mama, né, de prótese de mama. Tanto que eu abandonei, né, a outra técnica mais convencional. Hoje em dia eu nem faço. Se alguém ligar na clínica querendo fazer, eu realmente não ofereço mais para as minhas pacientes, né? Eu só ofereço hoje a recuperação de 24 horas, porque como eu falo, ela é a cereja do bolo, né? A recuperação ali que vocês veem levantar o braço, aquilo tudo é o final, né? É o detalhezinho final, mas antes disso tem muito mais coisa, né, que leva é que a gente fala que é o estado da arte da cirurgia de mama, né? Então, para você chegar ali para levantar o braço, você tem que passar por muitas outras etapas que vão te garantir um benefício muito grande no final das contas, né? Doutor Uhum. Carlos Manda um Manfrini abraço. também, um grande abraço. Abraço, Vingador. Ele tava bravo comigo, a gente se acertou esses dias. Mas ele é muito engraçado. Ele Eu é fiquei curiosa, Berceau, né? É francês? Berçu, Ou é fala Berçu, né? Berceau? Berçu, Que chique. é. Mas de francês não tem nada. O meu pai ele é de origem grega, né? Aristóteles, né? O nome do meu pai. E meu avô, Zafiro, bisavô, né? Zafiros. Então é grego, mas o sobrenome durante as mudanças de cartório e aquela mudança da Europa para cá acabou ficando Berçu, né? O sobrenome. Que chique. O meu sobrenome também agora não é mais francês, mas era Canve, que veio da França, e Field, que veio da Inglaterra. Aí eles se casaram e virou Canfield. Olha só, eu não É, sabia, não mas sabia. é diferente. Nossa, Mas agora voltando ao assunto da plástica, hoje em dia evoluiu muito mesmo, né? E a mulher moderna, ela procura uma recuperação mais rápida, menos dolorosa, que ela possa voltar ao trabalho, que ela possa cuidar do filho. Porque hoje em dia toda mulher trabalha e tem filhos e continua trabalhando. Isso foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção, e eu sempre conto essa história, né, para as pessoas que me conhecem, como é que começou essa história de eu ir atrás e me apaixonar pela técnica. A gente tem uma casa em Vinhedo, que é perto de Campinas ali, um dia bem bonito, a gente estava na piscina, eu estava conversando com a minha esposa, né, e para quem não conhece, minha esposa é dermatologista, ela também, nossa, ela se sacrifica muito pelos filhos. A gente fez a opção de não ter babá, porque a gente acha que a gente tem que participar mais da criação, então a nossa vida é muito corrida. A gente é aquele revezamento ali, né, solta o outro e tal. Então, eu conversando com ela, e eu falei assim, olha, se hoje você fosse fazer sua cirurgia, ela tem prótese, ela colocou há muito tempo atrás, não foi comigo, a gente nem namorava na época. Eu perguntei, olha, a gente tem duas opções hoje, né? Se eu te oferecesse a opção A, que seria fazer como você fez, a prótese em cima da musculatura, que você ficou lá mais ou menos 15 dias meio de molho, e você tem essa outra opção, que é uma técnica que dá mais sustentação, é uma técnica mais avançada, é uma técnica que assim, pouca gente oferece, mas que você vai ter um retorno
imediato para suas funções, que você vai poder pegar as crianças no mesmo dia da cirurgia, se elas não ultrapassarem 15 quilos. Ela olhou para mim e falou assim, existe isso? Eu falei, existe. Ela falou, não, você está brincando que existe isso. Eu falei, não estou brincando, isso é uma técnica que já tem desde 2002, né? Não é uma novidade, assim. É que no Brasil elas já tentaram trazer, mas o brasileiro ele é meio preguiçoso, o pessoal falou mal e ela ficou meio abandonada, mas hoje tem um colega que faz e tudo mais. Estou pensando em ir lá né, para conhecer e me aprofundar e tudo mais. Você está de brincadeira, né? Imagina eu, que moro em São Paulo, com a vida corrida que a gente tem, levar as crianças na escola, depois buscar. Assim, isso aí é o que toda mulher sonha, né? É o que toda mulher sonha. Então, eu percebi, assim, em São Paulo, principalmente, né? Que é uma cidade frenética, as pacientes querem muito isso, né? Elas não querem mais ter que operar e ficar dependendo de alguém vir ajudar, né? A dependência dos outros. Hoje em dia, está todo mundo muito agitado. Ó, doutor Tiago, é só falar nele, tá aí. Grande Um Tiago. abraço, doutor Tiago. Tava falando bem de você aqui. Então, as pacientes, elas não querem mais depender de alguém, elas não querem parar a vida delas. Então, isso, a cirurgia, essa técnica, ela te dá essas condições, né? E com segurança, porque muitas acham que é bruxaria, que a gente está enganando, né? Algumas desavisadas falam, não, isso não é possível. E a gente sabe que não foi inventado por mim, tem vários livros descritos, né? Então, a gente sabe que é a realidade. Eu fico muito feliz de falar que assim a minha prática mudou, ela mudou assim absurdamente depois que eu comecei a fazer a técnica, né? Eu acreditava que eu tinha sim muitos bons resultados, eu me considero um cirurgião extremamente competente, atencioso com os pacientes, mas eu vi que o nível da cirurgia ele mudou, né? Ele subiu muito, né? A régua subiu demais. Né? E não sou só eu, você conhece vários cirurgiões que fazem a técnica e eu acho que você acaba vendo que é mais ou menos isso mesmo. Existe um padrão, é algo que é extremamente reprodutível isso. Né? Não é uma coisa da minha cabeça que só eu faço. Não, acho que a gente, claro que cada cirurgião vai ter a sua licença poética, né? Senão seríamos engenheiros, né? Não seríamos cirurgiões plásticos. Mas eu acho que é uma realidade que as pacientes que ainda têm alguma dúvida, alguma tem medo, não tem que ter, né? Porque é uma técnica extremamente reprodutível. É claro que para a gente chegar nesse ponto, você tem que ter treinamento, você tem que ter material correto, você tem que operar num hospital bom, você tem que ter um anestesista muito bom, né? E seguir o protocolo ali, o beabá do protocolo, e a gente tem seguido à risca e os resultados são muito bons mesmo, Mari. Impressionante. E no caso, quem já tem prótese, não pode fazer essa cirurgia numa troca de prótese? Essa é também uma pergunta assim, extremamente frequente, né? Então, assim, você que já tem a prótese, não tem como você fazer a recuperação em 24 horas. Não dá, não tem como. Por quê? Né? Porque a sua cirurgia ela vai demorar muito mais. A sua cirurgia vai demorar, provavelmente, se tiver... normalmente, quando a gente troca a prótese, às vezes tem que tirar um pouco de pele e tudo mais. Então, uma cirurgia que era para demorar mais ou menos 1 hora e 15, ela vai para 3, né? Então, não tem como. Você vai ter o processo do anestésio, que vai ser diferente. O tempo de cirurgia, ele não permite isso. E fora as suturas, que às vezes tem que tirar a pele, então você fica aquela cicatriz em T. Então, acaba que não dá. Se não precisar tirar a pele, você até vai recuperar antes, mas a gente não pode garantir para os pacientes a recuperação em 24 horas, né? Então, isso realmente tem muito paciente que me procura que já tem a prótese, quer trocar e tudo mais, mas infelizmente a gente não consegue, tá? O que a gente faz, que é importante esclarecer para as pacientes, é que a gente vai usar todos os processos, então todos os processos que a gente faz na prótese de recuperação em 24 horas, a gente vai fazer na sua cirurgia de troca também, né? Porém, a cereja do bolo, que é levantar os braços e tudo mais, dirigir no dia seguinte, carregar até 15 quilos, isso a gente não vai conseguir permitir, porque a cirurgia ela se torna muito mais delicada, né? Então, essa é a razão por que a gente não tem como garantir a recuperação. Tá? Mas só o fato de já seguir os 14 pontos, né, já dá mais segurança para a paciente. E em relação a esses 14 pontos, eles também evitam a contratura, né?
contratura e Isso. o outro é um outro nome, é rejeição, acho, não sei se é a mesma coisa, eu sempre me confundo. E olha que eu já É, tô há tempo fazendo live, mas eu sempre me confundo. eu vou explicar um pouquinho assim, vamos ver se eu consigo ser didático para as pacientes, né? Muitas pacientes confundem, por exemplo, doença de silicone, contratura, rejeição. Então, existem assim, vários termos e as pacientes elas acabam se confundindo. Tá? O que você precisa ter em mente quando você vai fazer uma cirurgia? Pelo menos eu, né, e eu estou falando agora por mim, doutor Guilherme, eu sou o paranoico em relação à contaminação. Então, a gente entra no centro cirúrgico extremamente focado, que a gente vai fazer de tudo para que não tenha nenhuma falha nos processos, né? Para que nada contamine. Tá? Então, para isso, a gente tem um protocolo que se chama o protocolo de 14 pontos de segurança. Isso a gente usa em todas as nossas cirurgias, seja de prótese de mama, seja na mastopexia com prótese. Então, esse protocolo ele inclui várias medidas, que seria o quê? Trocar de luva na hora de colocar o implante, de você fazer o acesso aqui por baixo pelo sulco, de você fazer a sutura, que a gente faz a sutura por planos com fio farpado. Então, são 14 medidas, usar antibiótico. Então, são 14 medidas que a gente acaba usando para paciente o quê? Evitar ao máximo a contaminação. E essa contaminação, às vezes, não é que nem eu vejo até na sua página, às vezes que tem paciente que aparece drenando pus pela mama e tudo mais. Isso é uma infecção aguda. Isso são casos graves, tá? Mas é um outro tipo de contaminação, uma contaminação que a gente não vê. É uma contaminação que não vai produzir febre, não vai vazar líquido. É uma contaminação que ela vai começar a formar uma cápsula mais endurecida nas mamas dessas pacientes. E isso vai ser confundido muitas vezes com a doença do silicone, né? Que é algo que é totalmente evitável. Se a gente seguir corretamente os 14 pontos, né, dificilmente a gente vai ter contratura, dificilmente a gente vai ter essa infecção subclínica. Então é por isso que a gente é extremamente focado em trazer para as pacientes hoje o que há de mais moderno em relação à segurança. Né? Eu afirmo com segurança para vocês. Hoje não existe nada além do que a gente faz na nossa prática no mundo. Não falo nem no Brasil, eu falo no mundo. Em questão de anestésico, em questão dos cuidados, em questão do funil, a prótese. Então, assim, no mundo hoje a gente sabe que é o que tem de melhor a gente está usando para os nossos pacientes, tá? Então, isso leva a uma cirurgia mais segura, isso leva a menos complicação no futuro, isso leva a uma longevidade maior de resultado, tá? Então, para mim, esse é o grande benefício da técnica de recuperação de 4 horas. É isso, a gente ter uma longevidade maior da cirurgia, né? Então, é um impacto muito grande para os pacientes, tá? Uhum. E o que seria o grip plane? Qual que é o diferencial dele? Essa é uma técnica que foi desenvolvida pelo Thiago, né? Ele está em vias de publicar a técnica. O grip plane como eu vou explicar para vocês? É uma maneira que a gente faz para a gente coloca a prótese atrás da musculatura, certo? Nessa técnica é obrigatório a prótese estar atrás do músculo. Mas existem várias maneiras que você pode confeccionar como que a prótese vai estar atrás desse músculo. Tá? Então, o grip plane ele é uma maneira que a gente tem de jogar essa prótese mais para o meio. Então, hoje, isso foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção depois que eu comecei a fazer a técnica, é que hoje a gente não precisa de próteses grandes para ter aquela clivagem que é aquela distância aqui, né, do meio da mama. A gente, com próteses pequenas, a gente consegue deixar as mamas bem juntinhas, que pelo menos aqui em São Paulo, é o que as pacientes querem, né? As minhas pacientes me procuram muito por isso. Minhas pacientes, elas não gostam de prótese grande, né? A grande maioria. Elas já me procuram porque sabem que eu não coloco. Então, eu não coloco próteses enormes. Eu coloco próteses baseados no teu tórax, na tua mama. Então, o grip plane, ele é mais uma maneira de a gente garantir que essa prótese vai ficar bem juntinha, né? Então, a gente customiza o músculo de uma maneira que essa prótese ela pode ir mais para o meio. Então, aquele mito também que prótese atrás do músculo deixa a mama muito separada. Isso deixava quando a gente não tinha o conhecimento anatômico que a gente tem hoje. Né? Hoje, com a prótese do jeito que a gente faz com o grip plane, a gente consegue deixar a mama extremamente juntinha. Né?
Então, a gente tem que tomar até cuidado, às vezes, porque ele é muito potente. Essa técnica ela é extremamente potente. Então, você precisa Então não tomar se cuidado. mastiga, né? E isso, porque é uma coisa que poucos cirurgiões prestam atenção em relação ao tipo de tórax da paciente. Então, você pega uma paciente que já tem aqui mais fundo, que o tórax é mais para dentro, assim, se você fizer o grip plane, por exemplo, você vai ter problema. Ela provavelmente vai emendar, vai dar a tal da sinmastia. Né? Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Uhum. E o que que é o sutiã interno? O que que muda nele junto com o grip plane? É uma coisa totalmente diferente, tá? Eu vou. Você me permite fazer um desenho aqui? Até já tinha deixado de ser separado aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês entenderem aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. O grip plane, na verdade, aqui vai dar certo. E eu vou colocar aqui que vai ficar bem fácil de explicar, quer ver? Vamos ver se vai dar certo aqui. Estão vendo? Sim. Então, isso aqui, ó, é o que a gente usa normalmente, tá? É a prótese atrás da musculatura, tá? O grip plane seria uma configuração desse músculo para que esse músculo jogue a prótese para o meio, certo? Ficou claro? Uhum. Uhum. Então, é a customização da musculatura. Já o sutiã interno, a gente usa um fio especial, ó, que a gente vai fazer um reforço no sulco aqui. Então, com esse fio que a gente usa, que é um fio que a gente chama de fio farpado, a gente faz um reforço ali no sulco. E esse reforço, ele faz com que a prótese ela não caia. Essa prótese ela fica no lugar. Então, a gente tem duas coisas segurando. A gente tem um músculo segurando a prótese e a gente tem ainda uma sutura na porção inferior da mama para que essa prótese também não desça para baixo. Tá? Então, a gente trabalha com um pouco de física também, né? Você tem um apoio inferior e você tem um apoio superior. Então, a prótese ela é muito difícil dela sair do lugar, é muito difícil de ela cair. Então, essas são umas das vantagens que eu vejo de fazer essa técnica hoje. Realmente, a prótese dificilmente ela vai descer. Né? Dificilmente. Hoje, com a escolha correta do tamanho, fazendo o dual plane bem feito, com o grip plane, fazendo o sutiã interno, a chance dessa prótese migrar é muito difícil. Uhum. Deu para ficar claro? Ficou? Deu Sim, para. deu. Em relação, né, a prótese ela não pode ser muito grande porque o músculo não suportaria esse peso e ela vai cair? Seria isso? Exatamente. E outra coisa também, quer ver? Eu gosto de mostrar porque muitas vezes a gente falando não fica muito claro. Então, assim, ó, se a gente pega aqui, ó, e olha o nosso músculo novamente, ó. Por exemplo, hoje, essa foto aqui, ó, ela não exemplifica o que eu faço, né? Exatamente, porque essa porção aqui, ó, a gente não deixa ela desnuda de músculo, ela teria músculo aqui também, tá? Então, ó, se a gente pudesse fazer um desenho aqui para vocês, ó, seria mais ou menos isso, ó. Vou tentar colocar na cor vermelha aqui, ó. O músculo estaria aqui ainda, ó. Certo? Acho que dá para entender, né? Ó. O músculo Uhum. estaria assim, na verdade. Essa é a real configuração que a gente deixa. Tá? Então, se a gente coloca uma prótese muito grande, a gente vai ter que soltar cada vez mais aqui na lateral. Então, a gente tem que expandir essa loja. E quando eu faço isso, a prótese, depois de um tempo, ela vai para o lado. Então, vai acontecer o terror das mulheres, que é o quê? Quando ela deita, aquela conversa. Quando eu deito, a minha mama espalha. Que acho que isso é a última coisa que as mulheres querem. Né? Então, é por isso que a gente não pode colocar uma prótese muito grande. Porque se a gente vai aumentando o tamanho, a gente vai ter que ir soltando mais para a lateral. Soltando mais para a lateral. Daí, uma hora, os ligamentos aqui, eles foram rompidos. E daí não tem nada mais para segurar. Então, daí a prótese ela acaba migrando para a região lateral, que é tudo que a gente não quer. Uhum. Né? Então, é por isso Então, que... seria praticamente umas duas torres gêmeas, né? O grip É, plane é as torres gêmeas antes de cair o é, subglandular e depois o atensado. é isso aí mesmo, uma ótima analogia. Porque realmente a gente consegue deixar a mama muito no lugar, assim. Né? Eu sou entusiasta, tá? Eu estou muito empolgado com os resultados e, assim,
realmente é muito reprodutível, a execução ela é gostosa de fazer, então e a gente vê as pacientes felizes, né? Isso que é o mais legal. A gente sabe que as pacientes, era tudo aquilo que elas queriam, né? E com próteses pequenas, que para mim isso é muito importante. Tá? Eu tenho cada vez descido menos, né? Então, eu acho que no ano passado, a média de tamanho que eu coloquei foi em torno de 250. Né? Há 2 anos atrás, era 300. Né? Então, eu estou baixando, estou baixando. Né? Eu tenho percebido cada vez mais para o meu público. Tá? É claro que você vai ter, por exemplo, você pega normalmente cidades praianas, Isso que as eu ia mulheres, comentar. as mulheres elas querem mais. Né? Então, você tem que basear a tua escolha ainda nos tecidos dela, mas você pode colocar um pouquinho a mais, né? Desde que respeite as medidas da paciente. Agora, aqui para as minhas pacientes, elas estão querendo cada vez menos. Né? E eu estou achando isso ótimo. Eu só pedi um segundinho que ele avisou que meu plano tá acabando os dados, daí eu vou colocar no Wi-Fi que eu tenho medo que caia a live. Tá. Voltei. Eu lembro que bem antigamente, São Paulo, Florianópolis e Camboriú eram as referências em próteses gigantes, né? E já mudou. O Thiago já chegou lá e falou: não, agora é só prótese menor. Ele mudou completamente a tendência de Camboriú, né? O Thiago, ele é um dos caras assim, eu acho que talvez por isso também me identifiquei com ele, que ele é muito sincero, né? Ele é muito sincero, ele tem uma opinião forte e tudo mais. E faz total sentido, né? Quando você começa a estudar, e eu fui lá em Balneário, a gente secou cadáver, e você vê os ligamentos, e você vê o que é importante para segurar, as coisas começam a fazer mais sentido ainda, né? Então começa a fazer sentido na sua cabeça. E qual que é a nossa missão hoje? A nossa missão é educar os pacientes disso, é mostrar para os pacientes que faz sentido, né? Que faz sentido. Então, isso é o trabalho de formiguinha. Então, para quem já me segue mais tempo no Instagram, assim, eu falo bastante disso na questão da prótese pequena, que o importante é não exagerar, que cada corpo é um corpo, você tem que ser você mesma. Então não adianta você querer se comparar. Você pega, às vezes, uma paciente com um tórax enorme, com uma base de mama enorme, a mama dela vai caber 400 ml. Mas você pega uma paciente menorzinha, uma paciente, né, com tórax mais estreito, não vai caber. Então você tem que saber respeitar cada mulher, cada individualidade, né? E tem que saber também falar não, né? Antes também, há muito tempo atrás, Exato. eu era muito bonzinho, né? Eu queria ser um bonzinho. E hoje não. Hoje o paciente eu falo, olha, infelizmente eu não vou te operar. Você fica à vontade, né? Paciente que chega lá querendo, eu quero 350. Eu falo, vamos te examinar primeiro. Eu examinei, né? Cabe 275 no máximo. Ela quer 350. Eu falo, você vai me desculpar, mas infelizmente eu não consigo te operar. Né? Eu não gosto de fazer maldade para os pacientes. Então eu não opero e tá tudo bem também. Daí vai operar com alguém que seja feliz, né? Não tem problema nenhum. Uhum. Né? Eu acho que o melhor posicionamento de um cirurgião plástico é quando ele diz não, né? É. Porque dizer sim, qualquer um pode dizer pra você. Agora, não, é difícil. Eu fui lá no meu amigo que é cirurgião aqui na cidade e eu falei pra ele que eu queria fazer preenchimento labial. Nossa, que eu enchi ele pra ele fazer. Ele falou: não, preenchimento não precisa, precisa de botox. Agora, É. preenchimento não, sabe? Então é interessante isso, né? O não. E a paciente É. saber respeitar o não. Porque o não é que nem conselho de mãe. Conselho de mãe às vezes pode ser ruim pra você, né? Tipo, você Sim. achar que é ruim. Mas é um ótimo conselho, né? É. Eu sempre falo isso na minha consulta, né? Eu acho que a gente, como médico, como cirurgião plástico, como formador de opinião, a gente tem muita responsabilidade nas coisas que a gente fala e do que a gente faz. Então, quem me conhece um pouquinho, assim, sabe? Eu hoje, se eu quisesse parar de fazer cirurgia plástica, parar de operar, eu poderia? Eu poderia. Talvez não tivesse
Voltou? Oi? Voltou? Voltou, voltou, voltou. Caiu, é que deu, não sei, tá dando um monte de problema na minha internet, tá muito ruim nos últimos dias, por isso que eu já deixei nos dados, e os dados acabaram acabando, voltou pro Wi-Fi, mas acho que agora tá tudo ok, né? Ou tá meio ruim a imagem ainda? Não, tá bom, aqui tá ótimo. Ah, então tá bom. Não sei se o doutor respondeu mais alguma coisa. Acho que tinha um comentário ali de uma menina, né, elogiando o doutor. A Andy falou que ela fez a cirurgia com o doutor Guilherme em 2014. O resultado foi perfeito. Eu coloquei 300 ml, não tinha nada e foi a melhor escolha da minha vida. Um grande abraço para ela, né? A gente sempre cruza nas lives com as pacientes queridas que vão nos seguindo aqui, né? Uhum. Muito bom. E o que seria a alça muscular dentro da prótese de recuperação em 24 horas? Então, a alça também é outro conceito que as pacientes também acabam confundindo bastante, tá? A alça muscular foi um conceito desenvolvido pelo Marcelo Ono, acho que você também já deve conhecê-lo, né? É um conceito que a gente usa nas cirurgias de mastopexia com prótese, tá? Então, eu vou recorrer aqui mais uma vez aqui ao nosso desenho, que daí Eu vai só ficar vou bem... desativar aqui os comentários para aparecer melhor a imagem do desenho. Ah, legal, legal, porque senão ninguém vê. Então, o que, que seria a tal da alça muscular, tá? Então, a alça muscular é uma maneira que a gente, na hora de dissecar a musculatura, ó, imagina que o músculo aqui, ó, a gente vai deixar isso aqui, ó, o músculo assim, ó, exatamente nessa configuração. Então, essa alça, o que, que ela faz? Ela vai ajudar a jogar também a prótese para o meio e para cima. Porque o principal problema que dá é normalmente a prótese migrar assim, ó, nesse sentido, né? Que é a lateralização da prótese, né? Ela vai para baixo e para o lado. Então, quando você deixa uma fita muscular aqui, ó, que é a alça, que está em vermelho, esse pedaço de músculo ele consegue manter a prótese também para o meio e para cima, que as pacientes gostam bastante também, né? Agora, isso cria também um problema, porque... deixa eu voltar aqui. Porque a prótese, ela acaba ficando mais alta, né? Então, a prótese, ela fica mais alta. E daí, a gente tem que subir a areola para posicionar ela para o lugar. Então, essa técnica a gente só acaba usando quando a gente vai fazer a pexia, quando a gente vai retirar a pele, porque a paciente tem flacidez, tá? E em casos de prótese simples, na recuperação de 24 horas, a gente não deixa a alça, porque senão a prótese vai ficar muito em cima e os mamilos vão ficar olhando para baixo, tá? Porque a prótese vai acabar ficando muito, muito alta, né? Então, a gente não deixa na recuperação, né? Na prótese simples. Isso seria mais para mastopexia. Engraçado que eu nunca tinha visto como que era a alça, né? Agora eu vi que é na lateral. Eu imaginava que ela era assim, que nem uma tira, que vinha até aqui mais ou menos, mas nada a ver. Né? É exatamente assim como eu desenhei, né? Uhum. É exato, assim, dessa maneira que ela fica confeccionada. Então, na verdade, é só assim, você, em vez de soltar todo o músculo, assim, você deixa uma porçãozinha lateral dele aqui preso, né? Daí a prótese fica bem encaixadinha lá. É uma técnica, assim, fantástica para pacientes que perderam muito peso, fizeram aquela cirurgia de redução do estômago. É mandatório fazer isso, tá? Porque o que a gente busca hoje, Mari, é a estruturação da mama, né? Então, assim, hoje a gente quer o quê? A gente quer estruturar a mama. A gente tem as ferramentas hoje. Hoje a gente consegue controlar a prótese. A prótese a gente controla, né? O que a gente não consegue controlar, porque não depende da gente, é o tecido mamário. Então, assim, o que às vezes as pacientes apresentam depois de um tempo é uma queda da mama, uma flacidez da pele, que isso vai acontecer porque a gente mora num planeta que tem gravidade, tudo vai para baixo, você vai ter um envelhecimento, você vai ter hormônio, você vai ter talvez uma gestação, uma amamentação. Então, são coisas que não são inerentes à técnica, né? São inerentes ao nosso envelhecimento, ao nosso estilo de vida, né? Mas hoje os resultados, sim, são mais duradouros do que era no passado, né? Isso sem sombra de dúvida. Tá? Uhum. Sem sombra de dúvida. E essa técnica também, ela evita estrias? A prótese atrás da musculatura, uma das vantagens dela é que como a prótese ela está segurando, o músculo está segurando a prótese, então a prótese está aqui, ó. Então você vai ter o músculo fazendo isso aqui, ó. O músculo fazendo isso, ele
ele acaba assim, no começo, ele achata um pouco essa prótese, ele segura o peso da prótese, então ele não vai forçar demais a pele, tá? Então ele não dá aquela forçada inicial na pele, que nem uma prótese quando está acima do músculo faz. Então a chance de você ter estria, ela é menor também com a prótese atrás da musculatura, tá? Não quer dizer que assim, é impossível, você não vai ter estria colocando atrás do músculo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você colocasse numa em cima do músculo e a outra atrás do músculo, a chance de ter estria é maior na prótese que está acima da musculatura. Tá? Mas tem vezes que a paciente desenvolve sim estria. Isso eu sou muito transparente, tá? Isso é algo que a gente não tem como evitar. Essa é mais uma vantagem de colocar próteses menores, tá? A prótese menor, a chance de ter estria é menor ainda. Uhum. E em relação ao uso do sutiã, usa sutiã no pós-cirúrgico e depois está liberado? Como que funciona? Ou precisa usar de vez em quando um sutiã para a mama não cair? Então, assim, na recuperação de 24 horas, o uso do sutiã, ele é opcional, tá? Ele não tem obrigatoriedade. Então, as pacientes normalmente querem saber, doutor, eu vou precisar usar sutiã cirúrgico depois da cirurgia? É opcional. Eu tenho várias pacientes minhas que saem sem o sutiã cirúrgico, tá? A gente daí pede para comprar aqueles de algodão, que não tem aro, aquele arinho de ferro, e ela pode usar aquele lá mesmo, tá? Agora, a grande maioria prefere usar o sutiã porque, assim, se sente mais segura, tá? Mas é mais uma segurança para a paciente. A técnica, a paciente sai sem nada. A gente não põe bandagem, a gente não põe tape, não põe fita de micropor. Não vai tape também. Não, eu não uso, tá? A gente não usa. Então, você vai usar o sutiã cirúrgico se você desejar, tá? Então, é mais ou menos isso. Na mastopexia com prótese, quando a gente faz a mastopexia com prótese, daí a gente pede para usar normalmente entre 20 a 30 dias, tá? Por conta das cicatrizes, né? Então, você tem aquela cicatriz em T, para ter uma segurança maior para proteger, daí acaba usando. Mas também, assim, para segurar a mama, não é o sutiã externo que vai segurar, né? Quem vai segurar é a confecção do músculo, a escolha correta da prótese, sutiã interno. É isso que faz segurar a prótese. Uhum. E até em relação às sutiãs, tem a da marca Plié. Eu acho que eles são muito confortáveis. Na época que eu operei, eu acho que eu que inventei a técnica de recuperação em 24 horas. Porque eu só apavorei na minha cirurgia, no meu pós-operatório. Coitado do meu médico. Eu saí lá eu tava na sala de cirurgia, saí da sala de cirurgia, eu fui pro quarto e eu levei o notebook porque eu precisava trabalhar. Aí eu levantei da cama e fui pegar o notebook. Tipo, todo mundo ficou apavorado. As enfermeiras gritavam, meu Deus, tua prótese vai deslocar, vai abrir teus pontos. E eu tava ali tranquila, sabe? Já tava no computador, daí depois de 5 dias eu tava numa formatura, erguendo os braços assim pro lado pro outro. Daí, deixa eu ver o que mais que eu aprontei. Eu tava dormindo de lado, eu não usava o sutiã cirúrgico. Então, tipo, para técnica de recuperação em 24 horas, ok fazer isso, mas nas outras as pessoas têm que ser comportadinhas, né? Sim. Mas no meu caso também foi o submuscular, sabe? E foi ótimo. Foi tranquilo. Foi bem O seu você tranquilo, fez nem senti dor. submuscular. Isso, faz anos, nossa. E não senti nada de dor. Eu até pensei na época que era subglandular, porque todo mundo falava que submuscular doía muito. Ou eu sou muito tolerante à dor, ou, sei lá, eu inventei a técnica, tipo, sem saber que a técnica existia de fazer os braços, não sei o quê. O que eu noto, assim, né, e assim, eu já sabia da técnica, já tinha lido, já tinha acompanhado o Thiago, via as pacientes dele fazendo e tudo mais. Mas quando eu fui lá em Balneário, que eu fui lá com ele, né, assistir as cirurgias, o dia que eu vi a paciente indo embora, assim, eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, né, 1h30 depois tinha acabado a cirurgia, a paciente indo embora. Eu falei, é isso. Assim, não tem como você fazer algo diferente disso, né? Realmente não tem, não dá para comparar. Você está comprando uma coisa, são coisas totalmente diferentes. Então, o benefício é muito além disso, né? Mas é algo que as pacientes elas gostam, eu percebo, elas gostam, elas ficam emocionadas. Elas já vão no mesmo dia, sai para ir no mercado, à noite sai para jantar. Então, assim, hoje todo mundo fala em experiência, né? Isso é a experiência. Né? Isso é a experiência legal, a experiência positiva, uma experiência gostosa, de felicidade, de bem-estar. Então, assim, é algo que realmente hoje eu sou muito fã da técnica, muito mesmo. Né?
Aqui tem uma pergunta, não é bem uma pergunta, mas é uma colocação, e acho interessante tornar uma pergunta. Para pacientes bariátricas, podem fazer essa técnica? Assim, poder pode, tudo depende do exame físico. Tudo depende do exame físico. Então, se a paciente. Tem pacientes que fazem bariátrica que a mama tá direitinho ali, tá bonitinha, tudo mais, você pode fazer sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Né? Agora, a grande maioria das pacientes que fazem bariátrica, elas têm muita flacidez da mama, né? E daí você tem que associar com a mastopexia para tirar a pele, fazer a acomodação dos tecidos, colocar o mamilo, né, a areola, no meio da prótese, no centro da prótese, não fica muito feio, né? Então, normalmente precisa sim da mastopexia. Tá? São raros os casos que a gente só põe a prótese. Bem raros. E sobre mamas tuberosas, também pode ser feita a correção de uma mama tuberosa nessa técnica? Porque eu vejo Pode. que tem uma. Tá aparecendo ultimamente muitas meninas falando sobre mamas tuberosas, sabe? Que falam, até dizem que os cirurgiões não falam muito, né? E daí eu tô tentando puxar mais esse assunto das mamas tuberosas. A mama tuberosa, as mamas tuberosas são extremamente desafiadoras, tá? Tem casos que são casos assim, que são realmente quase uma cirurgia reparadora, tá? Tem graus e graus, né? Tem graus mais leves, tem outros que são realmente, assim, as mamas são muito difíceis, né? Mas normalmente você consegue sim fazer na mesma cirurgia resolver ou melhorar muito as mamas, tá? Às vezes vai precisar de algum segundo tempo para complementar, alguma coisa assim. Mas dá para fazer sim, a gente consegue usar praticamente tudo que a gente faz na técnica de recuperação nas mamas tuberosas, né? A mama tuberosa ela só é um tipo diferente de mama que provavelmente vai necessitar de algum corte a mais, então a gente faz a cirurgia por baixo, põe a prótese, fecha igualzinho uma cirurgia normal, né? E depois a gente acaba entrando pela areola, porque a mama tuberosa ela faz um anel, né? Ela deixa a mama assim com um anel atrás da areola. E você tem que cortar, você tem que incisar esse anel para a mama ela relaxar. Então, talvez você precise fazer algum corte a mais, dependendo do grau, tá? Isso dependendo do grau da mama. Mas pode ser feito sim, dá para fazer, a gente acaba fazendo sim. Tá? Uhum. E por que a escolha de próteses microtexturizadas nesta técnica? Assim, eu tenho vários colegas, eu não tenho conflito de interesse nenhum, tá? Eu uso as microtexturizadas, eu uso normalmente da Mentor, tá? Eu não recebo nada da Mentor, é só uma opção minha. É, Elas são próteses microtexturizadas, então, para quem não sabe, é a rugosidade que a prótese apresenta. A gente tem basicamente três tipos. A nanotexturizada, que é lisa, vamos falar assim, ela é uma prótese lisa, né? O invólucro dela é liso. A gente tem a microtexturizada, que é essa da Mentor, que é a que eu uso. E temos as de poliuretano, que são muito rugosas, né? Então, a poliuretano, que é essa que é muito rugosa, ela gruda muito nos tecidos. A nanotexturizada, que é a lisa, ela não gruda nada nos tecidos. E você tem a microtexturizada, que ela gruda parcialmente, gruda muito pouco. A minha opção é essa, a intermediária, tá? Mas essa técnica ela pode ser feita com a prótese lisa. É que eu acho que a prótese lisa é uma prótese que ela é um pouco traiçoeira. Você tem que assim, tomar vários outros cuidados, né, para o uso dessa prótese. Ela pode ser usada, ela é uma prótese boa também, mas assim, eu sempre usei a da Mentor, para mim sempre deu certo, eu tenho pouquíssimas complicações. Então, assim, eu não tenho por que mudar hoje, né? Eu mudar o que sempre deu certo na minha mão, que é considerada uma das melhores próteses, que nos Estados Unidos tem FDA, para trocar por uma outra que é lisa, que assim, que eu não vejo o benefício, né? Agora, ela é uma boa prótese, dá para ser usada assim na técnica de recuperação 24 horas. Não tem problema nenhum, tem vários colegas que usam, tá? Uhum. E qual que é a diferença dos fios farpados para os fios comuns? Ótima pergunta. O fio farpado, para mim, ele foi assim, também que mudou o jogo nas cirurgias de mama, tá? O fio farpado, ele é um fio que, em vez de ele ser liso, ele tem várias microfarpinhas por todo o fio. Então, ele é um fio que você não precisa ficar dando nó nele.
Você não precisa ficar amarrando, dando nó e cortando, porque a gente faz isso com os fios normais, né? Você passa o fio, amarra e corta o fio, né? O fio farpado, como ele tem essas farpinhas, ele vai agarrando nos tecidos e você vai fazendo uma sutura contínua. Isso faz com que tire a tensão da cicatriz e faz com que tenha uma fibrose ali no local. Então a gente usa para reforçar o sulco da mama. Então esse reforço ele vai fazer uma fibrose ali, vai impedir que a prótese ela desça, né? Ela vá para baixo. Então isso é fantástico, porque ele vai funcionar exatamente como um sutiã mesmo, né? Aquele meia taça assim, ó, segurando a prótese, tá? Dá para fazer com fio normal esse sutiã interno? Até dá, né? Assim, durante um bom tempo eu fiz sem o fio farpado. Mas depois que você começa a usar o fio farpado, não tem como você voltar atrás, né? Ele traz um custo um pouco maior na cirurgia? Claro que sim, mas vale muito a pena, porque você ganha em tempo, né? Você economiza praticamente 14 minutos na cirurgia usando esse fio, né? E ele distribui melhor a tensão. Então, os resultados com o fio farpado, eles são melhores, sim, tá? Eu acho que é algo que vale a pena investir, acho que vale a pena usar. E hoje, na minha prática, ele já não é mais opcional. Antigamente era opcional. Hoje em dia não tem mais assim, você quer usar ou não quer usar. Não, eu uso, né? Funil, é opcional? Não, não é opcional. Quem operar comigo, saiba que a gente vai usar fio farpado e vamos usar o funil. Tá? E também é usada a cola cirúrgica nessa técnica? Na de recuperação em 24 horas, eu não tenho usado a cola, tá? Eu faço o protocolo exatamente como o Thiago preconiza. Então, assim, eu usava a cola, hoje em dia eu não tenho usado na prótese. A gente coloca um curativo de hidrocoloide na cicatriz, que esse curativo fica 21 dias. Ele faz praticamente a mesma função da cola. Então, também não estou vendo grande vantagem de estar usando a cola. Tá? Nas mastopexias com prótese, eu tenho usado a cola ainda, tá? Porque as cicatrizes são maiores, eu deixo um curativo que é um plástico, a gente passa a cola e gruda um plástico por cima. Então eu vejo vantagem de usar, tá? Na mastopexia, que é uma cicatriz maior, então eu uso sim, eu acho bom. Esse de hidrocoloide é tipo uma telinha que parece uma colmeia ou não é? É outra coisa? Não. O hidrocoloide, ele parece uma placa esbranquiçada, assim. Ele parece como se fosse uma massinha, né? Esse curativo. Daí você corta ele do tamanho da cicatriz e põe lá. Então, a vantagem é que a paciente, ela pode entrar no banho, ela pode molhar, tomar banho normalmente. E o curativo está ali protegendo a cicatriz, né? E ele hidrata a cicatriz. Essa é uma das grandes vantagens. Então, a cicatriz, ela fica bem hidratada. E daí você, depois de 21 dias, você tira, né? E normalmente a cicatriz, porque você usou o fio farpado que tira muita tensão, a cicatriz normalmente ela fica muito boa, né? Muito boa. As minhas cicatrizes também, elas melhoraram muito, assim, algo que eu via que antes eu tinha um pouquinho, às vezes, alargamento de cicatriz. Hoje em dia, assim, eu não tenho mais alargamento de cicatriz, né? Por conta de tudo isso que a gente faz, né? Não é só por causa do fio, né? Por conta de vários aspectos, de saber usar a prótese correta, posicionar a prótese, então, uma série de coisas. Uhum. E pode ser usado Botox também para não criar tensão na cicatriz ou não é necessário? Ou é opcional? É, Como que funciona? o Botox a gente tem usado em alguns casos de mastopexia com prótese, tá? Quando a gente sabe que a paciente ela tem aquela cicatrização pior, que a gente já fica um pouco com receio da cicatriz, daí a gente normalmente oferece para paciente, né? Para fazer o uso de Botox. Então, isso também é algo novo que a gente tem colocado nas nossas cirurgias, né? Isso aí normalmente a gente já faz lá no hospital, a gente já no próprio hospital, a gente já faz a aplicação, né? A gente faz micropontos durante toda a cicatriz e isso faz com que haja uma paralisação total ali da região e tem uma tendência da cicatriz ela ficar mais fininha, tá? Mas a gente não usa hoje de rotina, assim, é obrigatório usar Botox na cicatriz, né? O que a gente faz de rotina na minha clínica, né, é um protocolo, eu junto com a minha esposa, a gente tem o laser lá, então todas as nossas pacientes vão fazer o laser no pós-operatório, tá? Isso a gente oferece. Também é algo assim que, mas isso vai ter um custo extra? Não, já está na cirurgia, tá? Nossa, que interessante. A gente quer que as nossas pacientes tenham o melhor resultado possível
de cicatriz. Então, como a gente tem, eu tenho a facilidade, eu tenho a minha esposa, a gente já tem a máquina lá, a gente oferece para os pacientes, né? Então, as pacientes gostam bastante. Agora, saibam que, pessoal, isso é importante a gente falar, eu gosto de ser muito transparente. Vocês têm que saber que se a sua cicatriz for para ficar ruim, não adianta você fazer botox, não adianta você fazer laser, não adianta a sua cicatriz ela será ruim, tá? Tem como melhorar, tá? Dá para melhorar. Agora, então eu não fiz o botox, minha cicatriz ficou ruim por causa disso. Não, né? Não é o botox que vai fazer a sua cicatriz ficar linda, maravilhosa, né? Pacientes que têm a cicatriz linda e maravilhosa é porque tem uma genética muito boa, tá? É claro que se a gente exagerar no tamanho da prótese, tirar muita pele, deixar com muita tensão, a paciente também não fizer nada com nada, vai dar problema. Vai dar problema, vai ter uma cicatriz ruim. Então é um conjunto de coisas, né? Uhum. E em relação a tomar sol, quanto tempo depois pode e quanto tempo antes não pode? Isso prejudica a qualidade da cicatriz? Zero. Zero. A gente libera paciente quiser no dia seguinte tomar sol, pode tomar sol. Pois a prótese, quiser ir no dia seguinte, só a gente recomenda não entrar na piscina, né? Obviamente, no mar, essas coisas, mas você pode ali colocar o pezinho na água no dia seguinte, não tem problema nenhum. Molhar até o umbigo, não tem problema nenhum. Né? Isso pode com a técnica, mas e tomar sol, a única coisa é assim, antes não tem problema nenhum, tá? Antes não tem problema. Agora, no pós, ficar tomando muito sol vai inchar mais a mama. Assim, a gente fala, tem que ter bom senso, né, gente? Não é porque a gente tem uma técnica que vai te devolver a vida no dia seguinte, mas você também não precisa exagerar. Ir lá na praia, estender a canga e ficar lá tomando sol o dia inteiro, né? Acho que a gente tem que ter bom senso, né, em tudo, né? Até porque elas podem suar. E alguma bactériazinha ali na cicatriz também, né? Assim, isso é difícil, porque a vedação que a gente faz com o fio, ela é muito grande, e você tem esse curativo hidrocológico, ele também veda. Então, isso é difícil acontecer, tá? É difícil. Teoricamente, está liberado, poderia ir para a praia, tá? Agora, eu, assim, eu falo para as pacientes, tem um pouquinho de bom senso, né? Espera um pouquinho mais. Você já está liberado para fazer um monte de coisa, vai passear no shopping, né? Sai para almoçar, sai para jantar, né? Deixa a praia um pouquinho mais para frente. Relaxa. Exato, exato. Né? A Pri perguntou se as pacientes sentem menos dor com essa técnica. Então, isso também é outra coisa incrível, Mari, que as pacientes elas não acreditam, mas eu posso garantir. Dói menos. É impressionante, dói menos. Né? A gente faz todo o protocolo anestésico, é uma anestesia que ela dá muito menos ressaca, e é por isso que as pacientes conseguem realmente movimentar o braço. E pelo fato delas movimentarem o braço no pós-operatório, o alongamento das fibras musculares é o que leva a menos dor. Né? Outra coisa, a gente sabe hoje, né, depois de estudar na anatomia, no cadáver, onde que estão os vasos. Então a gente cauteriza esses vasos antes mesmo deles sangrarem. Isso leva o quê? Não sangra a loja, então minha cirurgia praticamente não tem sangue, e o sangue é irritativo, ele dá dor. Mas na nossa cirurgia praticamente não sangra, então é menos dor. Então vamos lá. A gente tem a escolha correta da prótese, que a gente já falou várias vezes. É uma prótese que não vai ficar forçando seus tecidos, menos dor. A gente tem um protocolo anestésico redondo. Então não vai ter sedativo demais, não vai ter ressaca, você vai acordar bem, você vai movimentar o braço. Quando você movimenta o braço, você estira as fibras musculares, o que dá menos dor. Tá? Então, as pacientes hoje, tá, desde que eu comecei a fazer a técnica, eu não tive nenhum caso que eu precisei fazer resgate com medicações com opioides, nenhum caso. Tá? Pode ser que eu venha a ter? Até pode. Mas até agora foi assim, tudo muito liso. E é tudo que eu converso com os colegas que estão fazendo também, está todo mundo indo no mesmo caminho. Tá? Nosso tempo está quase acabando. Eu acredito que vai ficar talvez algumas perguntinhas. Eu posso mandar para o doutor depois e o doutor responde. Claro. Posto aqui. Perguntaram aqui se esse procedimento demora mais. Não. Meu tempo cirúrgico é reloginho, assim. Se a gente não precisar colocar gordura, porque às vezes a gente acaba colocando no final da cirurgia um pouquinho de gordura aqui,
Se a gente não precisa colocar gordura, vai em torno de 55 minutos a 1 hora de cirurgia. Se a gente colocar gordura, deve ir para 1h15, 1h20, tá? Dependendo da gordura ou da dificuldade para coletar. Mas normalmente é reloginho, tá? Não tem muita variação, é exatamente isso. Existe alguma quantidade máxima de gordura que pode enxertar? Porque geralmente, que nem no bumbum, as meninas reclamam que vai embora rápido o enxerto, né? Agora nas mamas, como funciona isso? A gente não pode colocar demais. Se a gente colocar muita gordura, a porção do meio, ela não vai chegar sangue, então não vai irrigar esse enxerto, você vai perder o enxerto. Então a gente costuma colocar em torno de 40 ml de cada lado no máximo, assim, estourando, né? 30, 40 ml. E essa gordura tem que ser preparada, tem um jeito certo de fazer. Então a gente perde muito pouca gordura hoje, tá? Muito mesmo. Tem toda uma técnica. Ela é para complemento. A gordura não é para dar colo. Ela não é. A gordura é aquele martelinho de ouro, aquele final. Você olhou e falou: aqui está um pouquinho afastada ainda a mama, eu quero juntar um pouquinho mais. Põe um pouquinho de gordura. Tá? Então, no caso, uma paciente que colocou lá 250 ml, vai ter uma prótese de 300 ml, né? Graças a essa. Não, 250 não, desculpa, 260, né? Ela vai ter 40 ml a mais. Vai ter que Perguntaram. dar para isso. Opa, desculpa, doutor. Aqui perguntaram se é preciso fazer drenagens no pós. Não, zero. Não se encosta na mama, não mexe. Você mesmo, os seus movimentos que a gente ensina para os pacientes. A gente tem uma equipe que vai acompanhar você o dia inteiro lá no hospital. Então, eu tenho uma enfermeira minha que ela vai ficar o tempo todo com você. Antes, no consultório, a gente já treina, mas lá no dia ela vai estar lá só para te incentivar e para ver se você está fazendo os movimentos certos. Mas não tem que fazer drenagem na mama. Ela não vai massagear a mama, nada disso. Tá? Nem faixa, dificilmente a gente usa faixa. Raros os casos, tá? Então, é sem bandagem, sem sutiã se quiser, menos é mais. A gente tira tudo, né, e fica bem simples assim a cirurgia. Tá? Queria agradecer ao doutor, o reloginho ali já tá contando. Ficou algumas perguntinhas, eu vou mandar pro doutor, daí o doutor vai responder, eu vou repostar aqui na página. Daí vai estar aqui, meninas, e também a live vai ficar salva para quem quiser assistir depois. Obrigada, doutor, legal. por ter aceito o convite de participar da live, que eu adoro o conteúdo do doutor, sempre posta conteúdo bem interessante. Esses dias postou do navio lá, né, segurando, achei muito legal aquela postagem. Eu queria te agradecer muito do convite. Fico muito feliz de participar, tá? E poder ajudar o pessoal que está em busca de realizar esses sonhos. Sabe que a cirurgia é segura, é factível, assim, os resultados eles a longo prazo eles valem a pena. Então, quem tem esse sonho, vá atrás, procure na região. Tem excelentes cirurgiões que fazem a técnica. Não tenho medo, que realmente é algo que traz muito benefício. Tá? É muito além do que no dia seguinte você está indo trabalhar. É muito além disso. Tá? Então, esse é o recadinho final. Então é isso, obrigada. Obrigada quem participou da live também. Boa noite a todos. Tchau!